A partir de agora, prepare seu coração. Você vai ouvir uma mensagem de impacto e poder. Prepare seu coração. Ministrada pelo pastor Gerson de Amorim. Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamaleh Hamalehim. Aqui é o pastor Gerson de Amorim, também conhecido como professor Gerson. Estamos aqui para mais um vídeo, onde nós vamos trazer algumas iluminações para compreendermos alguns assuntos da Bíblia e por que muitas vezes somos manipulados, condicionados e não entendemos certos versículos da Bíblia que nos leva a entendermos de forma equivocada os princípios exegéticos puros e limpos das Escrituras. Hoje eu quero falar sobre a manipulação bíblica. Eu quero falar sobre a arte muito astuciosa de alguns manipuladores da Bíblia, a qual usam a Bíblia para defender seus interesses e estão longe de defender os interesses primeiramente de Deus, segundo de uma exegese correta e terceiro sobre a verdade do texto. Hoje nós encontramos a manipulação por capítulos, aonde nós temos esse entendimento através de epígrafes que são condicionadoras de pensamento e de ideologias, como nós vemos em Isaías capítulo de número 14, nós vemos que ali há uma epígrafe tendenciosa, condicionadora, para que você creia na doutrina de Satanás ou na existência mitológica deste ser, aonde eles pegam uma figura de Nabucodonosor e transformam na figura de Satanás para defender os seus interesses, e fazendo isso eles fazem uma inserção bíblica, sendo desonesto com Deus, com a verdade e com a sua pessoa. Também existe a manipulação por versículos que são retirados de seu contexto para que haja um condicionamento às doutrinas que o sistema religioso quer que você entenda e compreenda. Também temos a manipulação por tradução, aonde as pessoas ficam com a tradução aportuguesada e não têm acesso aos escritos mais originais, que estão mais perto da fonte. E também existe a manipulação por contexto. Isso, querido, nós vemos em muitos lugares na Bíblia Sagrada. E nós temos alguns exemplos, querido. Quer ver? Nós vamos ver um exemplo muito simples de como há manipulação da palavra do Senhor. Veja, por exemplo, aqui nesse slide que está aqui, para que nós possamos trazer uma iluminação, uma compreensão melhor para você. Não há ninguém que faça milagre em meu nome. Se nós pegarmos esse versículo, tá, de Marcos capítulo 9, versículo 39, nós podemos dizer que ninguém faz milagre em nome de quem? De Jesus, tá? Mas se você pegar o versículo inteiro, você vai ver que diz assim: não há ninguém que faça milagre em meu nome e possa falar logo mal de mim. Esse é o começo de como que é a manipulação bíblica, tá? Nós temos um outro estudo com exemplo. Nós vamos começar como o exemplo da compreensão. Será que Jesus aboliu a lei? Será que Deus deu uma lei maldita para o povo de Israel? Deus deu uma lei amaldiçoada para Israel? Deus nos resgatou da lei? Jesus aboliu o Velho Testamento? Portanto, querido, se você olhar esses versículos de forma, querido, como uma coxa de retalho, você vai ver, Cristo aboliu a lei. Então tá, você vai então ter a sua mente condicionada que Cristo aboliu a lei.
Cristo nos resgatou da maldição da lei. Aí você já começa a achar que a lei é maldita, que Deus lá no Monte Sinai deu uma lei maldita para o povo de Israel, e que quem quiser seguir alguns mandamentos da lei, ele então é amaldiçoado, tá? Como nós vemos também em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14, que diz: abolindo o Velho Testamento. Então você fala: não, pastor, o Velho Testamento está abolido. Aboliu. Só que quando nós vamos ler esses versículos, nós vamos chegar a uma conclusão de que nós somos totalmente enganados. Quer ver? Veja Romanos capítulo 10, verso 4, que diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Nós temos um exemplo muito plausível aqui para vocês em 1 Pedro capítulo 1, versículo 8 e 9, que diz: o qual, não havendo visto, a mais no qual, não vendo, agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação de vossas almas. Se você pegar este versículo e isolá-lo e botar assim: alcançando o fim da vossa fé e a salvação de vossas almas, então chegou o fim da nossa fé, acabou a nossa fé. Não, é que a palavra fim, querido, no original grego, ou na escrita grega que nós temos, que o original não existe, ele vem de uma palavra que é telos, que significa, dentro de alguns contextos, fim e também finalidade. Às vezes você diz: eu vou procurar um emprego a fim de ganhar dinheiro. Aqui também, querido, está alcançando o fim da vossa fé. Ou seja, nós temos que amar a Cristo, crer em Cristo com a finalidade da nossa fé, que é a salvação de nossas almas. Quando aqui diz: porque o fim da lei é Cristo, é que a finalidade da lei é o quê? Nos trazer a revelação de Cristo. A lei é como um aio, é como um professor que vai nos conduzindo, vai nos ensinando, vai nos levando a conhecer a Cristo. Mas quando você lê: o fim da lei é Cristo, a sua mente é condicionada por muitos pregadores para que você creia que Jesus aboliu, e que a lei que Deus deu lá no Monte Sinai para Moisés é uma lei maldita, é uma lei que só traz problemas, só traz dificuldades. Certo que a lei é para os povos de Israel, mas ela não é uma lei maldita. Ela foi uma lei que Deus deu para o povo de Israel. Deus seria injusto dar uma lei maldita ao povo, e não seria o Deus que eu sirvo e o Deus que você serve. Também, quando nós olhamos para Gálatas capítulo 3, nós vimos que, se você pegar somente esta parte, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Aí você já está dizendo: está vendo, pastor? A lei é maldita, porque Cristo nos resgatou da maldição da lei. Mas daí a pergunta que fica é o seguinte: Jesus nos resgatou de uma maldição de toda a lei, ou de uma maldição que estava escrito na Torá, que estava escrito na lei? Com certeza, Paulo está falando, querido, de Deuteronômio, capítulo 21, versículo 22 ou 23, que diz: quando também alguém houver pecado, digno do juízo de morte, e for morto e pendurado no madeiro, seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus, e assim não contaminarás a tua terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Aqui Paulo está falando de uma maldição da lei e não de toda a lei. Porque não faz sentido, querido, você acreditar que Deus deu no Monte Sinai uma maldição nas mãos de Moisés, uma inspiração maldita para Moisés. Não. Paulo está falando
de uma maldição. Ele está citando uma maldição que está no livro da lei, que está na Torá e que está em Deuteronômio 21, 22 ao 23. Para você ver como você muitas vezes tem sua mente condicionada e com isso você perde os valores interpretativos das verdades de Deus. Tá? O que Paulo está fazendo aqui, querido, é inserir uma tradição deuteronomista, quando ele diz assim, ó, todo aquele, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Nós vemos, querido, que isso é completamente uma tradição deuteronomista. Nós encontramos isso em Deuteronômio 27 e 26. Nós vamos ver o próprio escritor do Apocalipse fazendo a mesma menção. Mas isso não quer dizer que a lei é maldita. Não, a lei não é maldita. A lei não foi abolida. A lei, ela é, querido, algo que nos traz a revelação do nosso amado e querido Jesus Cristo. Em 2 Coríntios 3 e 14, nós vimos assim, Jesus aboliu o Velho Testamento, ou do Velho Testamento a qual foi por Cristo abolido. Se eu ler só esse pedacinho, que é o que a maioria das pessoas condicionadoras, manipuladoras, adulteradoras de textos, pessoas que não têm caráter, pessoas que estão no meio teológico e que são tendenciosos, são canalhas que vivem, querido, e trabalham para o sistema, que são subsidiados pelo sistema, que são condicionados pelo sistema, que são dirigidos pelo cabresto do sistema, que são exigidos, querido, a mentir, a continuar na mentira, a continuar escravizado. Eu quero perguntar para você, Lida, até quando você vai aprender a verdade e abraçar a mentira? Até quando você vai entender a luz e viver nas trevas? Até quando você vai aprender o que é ser um trigo e decidir se tornar um joio? Até quando, líder? Até quando, teólogo? Você vai continuar manipulando, condicionando a mente dos desinformados para defender uma tese antibíblica, sistemática, humana e apodrecida. Se nós olharmos para o versículo que diz 2 Coríntios, capítulo 3, verso 13 e 14, diz: mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, a qual por Cristo foi abolido. Agora, se você pegar o versículo fora do contexto, você vai entender que o Velho Testamento foi abolido. Mas o que Jesus está falando aqui que foi abolido não é o Velho Testamento, e sim o véu, porque o Velho Testamento não era transitório. E não somos como Moisés, que punha o véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje mesmo o véu está por se levantar na lição do Velho Testamento, a qual foi por Cristo abolido. Quando nós olhamos isso, nós vemos que Paulo ele está se remetendo para Êxodo, capítulo querido de número 34, versículo ou 33, de 33 a 35, acho que é o 34, que diz assim: assim que Moisés acabou de falar com ele, pôs-se um véu sobre o seu rosto, porém estranho Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até sair, e saindo falava com os filhos de Israel o que lhe era ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, que resplandecia e pelo seu rosto, e tornava Moisés a pôr o véu sobre o rosto, até ele entrar para falar com ele, querido, na tenda da congregação, ou quando ele subia ao monte. Nós vemos, querido, que isso era transitório. Moisés não ia ficar eternamente com aquela glória. Mas, e é esse tipo de transição,
é esse tipo de coisa que Jesus ia abolir. Ele ia tirar o véu do rosto daqueles que não conseguiam enxergar. E não somos como Moisés, que punha o véu sobre sua face, disse Paulo, porque os filhos de Israel olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Jesus aqui está falando do véu, querido. Ele não está falando do Velho Testamento, mas é o que os condicionadores covardes fazem com a sua vida e para se enganar. Nós vemos, querido, que Paulo nunca falou que Cristo aboliu a lei. Paulo nunca falou mal da lei. Quem fala mal da lei, critica a lei, são pessoas tendenciosas, pessoas que querem dividir, querido, o Antigo Testamento e o Novo Testamento e abolir algo que Jesus nunca aboliu e que nem Paulo aboliu, mas com suas manipulações, com seus enganos, com suas mentiras, estão aí a lhe enganar e lhe ludibriar. O que eu creio e o que Jesus ensina e o que Paulo ensina está escrito aqui em Mateus capítulo número 5, versículo 17 a 19. Não cuideis que vim destruir a lei, a Torá ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que o cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Jesus não veio abolir a lei. Jesus, ele veio dar um novo sentido à lei. Ele veio internalizar a lei que estava externa ao homem, para que pudesse ser internalizada no coração do homem. Esta é a verdade acerca da lei. O restante, querido, são só pretextos para que você venha ter uma interpretação equivocada das Escrituras. Sabe-se bem também que a lei de Moisés, que Deus deu, querido, que não é maldita, ela foi dada para o povo de Israel. E até hoje ela não é abrogada. Ela foi trazida, querido, um novo sentido. Porque muitas leis civis e religiosas são para o povo de Israel. O que são para a igreja está determinada no Concílio de Jerusalém, a qual foi decidido pelos apóstolos, a qual, sob a autoridade de Cristo, então eles criaram certas regras. Existem leis, queridos, que são leis noéticas, conhecidas como leis universais, que você já nasce com ela imprimida em sua consciência. O Espírito de Deus que está em você, ele faz com que você automaticamente entenda, compreenda essas leis. Que hoje os judeus, eles dizem que os gentios devem cumprir. Você nunca vai encontrar um judeu batendo na tua casa, como os testemunhas de Jeová, tentando fazer você se converter ao judaísmo, ou que você cumpra o Shabá, a circuncisão e todas as festas judaicas, que só cabe a eles. Mas eles dirão para você que você deve cumprir as 7 leis noaicas ou as 7 leis que são universais, que também podem ser migradas para os 10 mandamentos, tá? E nós sabemos que muitas coisas que Deus cobrou do povo de Israel, ensinou ao povo de Israel, cabe a nós também. Serve a nós. Mas existem costumes e culturas que são para o povo de Israel, que não cabe a um gentio convertido. Por isso, querido, a lei não foi abrogada, a lei não é maldita. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.